de Vargas a Jango. Época de mudanças econômicas e introdução de políticas sociais. O Brasil passa a seguir um modelo de industrialização urbana e, com a ascensão de Getúlio e depois JK, se torna um estado de caráter populista e desenvolvimentista. Foi um período de implementação de um estado de bem-estar social, que permitiu investimentos em obras públicas e na CLT, criação do Ministério do Trabalho, Cultura e Comércio, implementação da carteira de trabalho e também a criação do Ministério da Saúde. É o início da democratização da educação e do aprimoramento de políticas habitacionais. O Brasil ditatorial. O período foi marcado pela forte regressão tributária e pelo início das privatizações do espaço público, aumentando a capacidade de intervenção do Estado, o que gerou denúncias de superfaturamento nas grandes obras como a Transamazônica, Usina de Itaipu e Ponte Rio-Niterói. Alguns setores sentiram bastante as mudanças do período, como o setor habitacional, setor previdenciário, a saúde pública e a educação. Além do aumento de gastos, ainda houve uma expansão na cobertura dos serviços oferecidos na época, o que a longo prazo dificultou a redistribuição de verbas em diversas áreas. Redemocratização. No período pós-ditadura militar, o governo passou a reconhecer a enorme carência social, originária de sua própria dívida com a população e da alteração das taxas de juros. Houve então uma ampla reforma social, que foi liderada pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. O destaque aqui fica por conta dos programas de alimentação escolar e combate à fome, e a criação do documento de subsídios para ação imediata contra a fome e o desemprego no país, que fez parte do plano de governo de Tancredo Neves em 1985. Governo FHC. Podemos resumir o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso em estabilização monetária e com as privatizações ganhando um pouco mais de força. Crescimento de consumo e renda andavam lado a lado. Porém, no meio disso, surgiu a crise de 97, conhecida como a crise dos tigres asiáticos. Tal desordem atingiu muitos países, não excluindo o Brasil. O resultado foi o aumento do desemprego no país, fazendo com que o crescimento se tornasse cada vez mais lento. Políticas públicas relacionadas à economia ganharam força novamente, como a criação de programas como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Vale Gás. Governo Lula. Foi no governo Lula que muitas políticas públicas existentes até hoje foram criadas. Ocorreu então um aprofundamento no modelo de políticas implantado no governo anterior. Destaque para a criação do Ministério da Assistência Social, do programa Minha Casa Minha Vida e de programas relacionados à educação, como o FIES, ProUni e o SISU, além da criação do SAMU, das UPAs e do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, em 2005.